Pela primeira vez na vida, o Lucas estava seguindo a própria esposa. Não era raiva o que ele sentia. Ainda não. A raiva viria depois. Depois que ele pegasse a Juliana no flagra com o cara, porque ela viajou até o Rio de Janeiro. Ele não tinha a menor dúvida de que esse encontro ia rolar. Se não, pra que mentir? Dizer que ia pra uma viagem de trabalho, que na verdade nunca existiu? O Lucas descobriu que a viagem da esposa não era a trabalho por puro acaso num jogo de futebol. Por uma dessas voltas que o destino dá, ele acabou sentado na arquibancada bem do lado do chefe da Juliana, o diretor da empresa de consultoria dela. A proximidade, o jogo horrível dos dois times e o tempo bom. A Judoram a Puxar conversa. Eles começaram a bater papo. E a sua esposa, como vai? Perguntou o diretor. Tá bem, na mesma de sempre, respondeu o Lucas. Ela viaja hoje pro Rio, para um seminário de 2 dias. Pro Rio? O diretor estranhou. Que esquisito, eu não mandei ela para lugar nenhum. Ela pediu 2 dias de folga, sem remuneração. Disse que não estava se sentindo muito bem. O Lucas, que estava de olho no atacante, olhou desconfiado pro chefe da esposa. O cara não estava mentindo. Os olhos dele estavam tranquilos, serenos. Será que eu entendi alguma coisa errada? Murmurou o Lucas, confuso, perdendo na hora todo o interesse pelo jogo. No caminho para casa, ele ficou quebrando a cabeça. O que fazer? Mas nada vinha à mente. A Juliana agiu normalmente. Preparou o jantar e chamou todo mundo da casa. À noite, arrumou a mala de viagem e foi para a rodoviária. Antes de lacer, o Lucas perguntou em que hotel ela ia ficar. A esposa estranhou a pergunta repentina, mas respondeu, vendo ela se afastar pela janela. O Lucas entendeu o que precisava fazer. Sentou no computador, comprou uma passagem de avião e reservou um hotel. Para a sogra e para o filho, ele disse que ia para a casa da mãe dele resolver uns problemas. Ligou pro chefe e pediu 2 dias de folga. Ao chegar no hotel, o Lucas pediu um quarto, o mais perto possível do da esposa. A moça na recepção verificou a reserva da Juliana, olhou a disponibilidade, sorriu e disse que ele estava com muita sorte. Tinha 2 quartos vagos, um do lado do outro. Ela ia colocar os 2 ali. Só te peço uma coisa. Não fala pra minha esposa sobre mim. Eu quero fazer uma surpresa, disse o Lucas, num tom de cumplicidade. Ah, claro, acenou a recepcionista. Pode deixar. Não falo nada. Obrigado. Agradeceu ela e foi pro quarto. O Lucas se sentia um espião, sem saber bem o porquê. Ele não conseguia acreditar que a esposa o trairia, mesmo a mentira dela sendo tão óbvia. Quando a Juliana chegou, ele já estava de prontidão, no saguão do hotel, escondido atrás de um vaso enorme, com uma planta tropical. Ele observou ela fazer o check-in e depois foi atrás dela, subindo pro seu andar. No quarto, ele encostou o ouvido na parede. Ouviu o barulho de água caindo. A Juliana estava tomando banho, mais ou menos 1 hora depois. A porta do quarto dela bateu e ele correu. Atrás da esposa, a Juliana foi em direção à Avenida Atlântica. O Lucas se manteve distante, com cuidado, observando ela. Parecia que ela não tinha um objetivo certo. Ela só estava passeando. Entrou numa Sloan's. Café. Oh, Lucas, como um verdadeiro detetive, teve que se virar com o que dava para comer. O que conseguia comprar pelo caminho. Não tô entendendo nada. Ele quebrava a cabeça. Não parece que ela vai se encontrar com alguém. Só tá andando por aí. É só estranho. Para que ela veio então? Será que o encontro dela furou? O Lucas andou atrás da esposa o dia inteiro. No fim da tarde, ele estava tão cansado daquela perseguição que, quando ela foi em direção ao hotel, e ele suspirou, aliviado, mas a dúvida ainda o atormentava. Será que tal convidado vai chegar mais tarde da noite? No quarto, o Lucas, sem nem tirar a roupa, deitou na cama e ficou atento a cada barulhinho. Mas, de repente, sem nem perceber, ele dormiu. Acordou de manhã. Come some TV. Do quarto ao lado, estava passando um programa sobre saúde. O segundo dia foi uma cópia exata do primeiro. Oh, Lucas, de novo, andou no encalço da esposa o tempo todo, mas não conseguiu pegar ela fazendo nada de errado. A Juliana fez o check-out do hotel e foi
pra rodoviária. Pro Lucas só restava pegar o avião. Logo atrás dela, de manhã, quando ele ainda dormia, ela abriu a porta. A chave dela. Como foi a viagem de trabalho? Ele perguntou. Normal, respondeu ela. Tudo. Como sempre. Então quer dizer. Como sempre, pensou ele, irritado. Ela. Viaia. Só pra ficar, batendo perna. Numa cidade estranha? Mas pra quê? Descobrir que a esposa tá mentindo. Não é fácil. Mais difícil ainda. É ver ela tentando esconder a verdade. Sobre a mentira, o Lucas olhava pra Juliana, que tentava agir como se nada tivesse acontecido. Como se tivesse voltado de uma viagem normal de trabalho. Ela tirou a roupa e foi pro banheiro. Depois de 15 minutos, saiu de lá com uma toalha na cabeça. Oh, Lucas sentia que ela tava fingindo. Dentro dele começou a ferver uma irritação. Ele tinha quase certeza que pro Rio de Janeiro ela foi para se encontrar com um amante. Esse encontro só não rolou porque alguma coisa atrapalhou. Será que ela, esse boy, que estava sendo seguida? Depois de descobrir por acaso pelo chefe da Juliana que a viagem dela era uma farsa, o Lucas pegou um avião atrás da esposa e por 2 dias seguiu cada passo dela, na esperança de pegar. Lá no flagra. Não deu em nada. A Juliana simplesmente passeou pelo Rio de Janeiro e voltou. O Lucas não entendia por que ela fazia isso com ele, o que ele tinha feito de errado. Sempre foi um bom marido. Se esforçou pela família, assumiu ela com um filho de outro e ainda por cima atura a sogra em seu próprio apartamento. Ele não ia mais esperar. Ia esclarecer tudo agora. Juliana, o que você foi fazer no Rio? Ele começou. Que pergunta estranha, ela respondeu, erguendo a sobrancelha. Surpresa. Eu sei que você não tinha seminário nenhum. E nem me pergunta como eu sei. Vou repetir. Por que você foi pro Rio? O Lucas não conseguia admitir que já sabia da mentira dela antes mesmo da viagem e que, como um idiota, armou toda aquela perseguição. Deveria ter resolvido tudo na hora e não ficar brincando de espião. Por que você tá quieta? A voz dele ficou mais dura. A Juliana olhou pro marido com um ar cansado. Vamos conversar à noite. Preciso ir trabalhar. À noite? Debochou o Lucas. Pra dar tempo de você inventar uma desculpa qualquer que pareça verdade? Fala agora. A Juliana tirou a toalha da cabeça e começou a secar o cabelo. Ela não parecia nem envergonhada, nem com medo, só um pouco irritada. Não enrola, vamos! Insistiu o Lucas. Há quanto tempo você vai se encontrar com ele? Com quem? A Juliana perguntou, parecendo genuinamente surpresa. Com seu Ricardão. Você entendeu tudo errado. Eu realmente não tinha nenhum seminário. Eu queria só passear. Ficar um pouco sozinha. Eu preciso disso. É assim que eu recarrego minhas energias. Recarrega energias? Ele perguntou. Do quê? O Lucas não entendia do que ela estava falando. É difícil explicar. Eu chamo isso de terapia da cidade estranha. Quando a energia negativa acumula, preciso me livrar dela de algum jeito. Não vou descontar em você, né? Uma cidade estranha ajuda, zera todos os problemas. Que besteira é essa que você tá falando? Ele disse, confuso. E de repente, pensou que as palavras dela podiam ser verdade. Entende, continuou a Juliana, como se não ouvisse o comentário dele. Numa cidade desconhecida, eu me sinto minúscula, uma gotinha no meio de um oceano de gente. Comparados a isso, meus problemas começam a parecer pequenos. Se dissolvem sem deixar rastro. Do que você tá falando? Que problemas? Que energia negativa? Nós somos uma família. Tudo nosso é compartilhado. Sim, mas isso não nos dá o direito de estragar o humor um do outro, respondeu a Juliana, com calma. Que papo é esse? Eu tô sempre pronto pra te ouvir. O Lucas ficou indignado. Eu já tentei conversar com você, mas você disse que estava cansado dos meus problemas, que eu sempre complico tudo e não consigo viver uma vida normal. O Lucas não se lembrava disso, por isso afirmou. Isso nunca aconteceu. Como não? Você ainda disse. Cansei de ser seu ombro amigo. Eu mesmo já tenho problemas até o pescoço. O Lucas se lembrou de algo parecido,
Mas isso foi há muito tempo. Ele mesmo, dia após dia, despejava na esposa mais uma dose de reclamação sobre o comportamento do filho lerdo, da sogra chata e dos colegas de trabalho intrigantes, com a total certeza de que tinha esse direito. Afinal, eles não eram marido e mulher uma só carne? Você estava certo, continuou a Juliana. A gente não deve descontar o negativo um no outro. Alguns vão pra terapia, eu encontrei outro jeito. Além do mais, eu amo o Rio. Eu não pensei que te apoiar como marido fosse um problema pra você. Não suspeitava que você procurava um lugar pra zerar. Onde você zera? No hotel ou direto no ônibus? A Juliana olhou pra ele de um jeito que ele entendeu que tinha passado dos limites. Culpados não olham daquele jeito. Para disfarçar o constrangimento, ele soltou o que parecia um argumento de peso. Quanto dinheiro você gastou nisso? Podia ter achado um jeito mais barato. Não mais do que eu gastaria com um psicólogo profissional, ela rebateu e franziu a testa. Nisso, a Juliana mentiu um pouco. A última viagem não saiu barato. Cedo ou tarde ele descobriria e ia ser um escândalo. O Lucas estava com raiva. Ele sentia que começava a acreditar na esposa, mas a irritação não passava. Já que você é tão sensível, eu não vou mais te contar nada, declarou ele, certo de que estava punindo a esposa, privando-a de sua confiança. Me faça um favor, ela respondeu no mesmo tom. Assim eu não vou precisar ir para lugar nenhum. Nesse caso, que tipo de família a gente é? Pra que eu preciso de uma esposa se ela não consegue me ouvir? Se você não consegue pensar em outra função para sua esposa além de ser um ombro amigo, então você realmente não precisa de uma. Pronto, conversamos, constatou o marido. Ele estava indignado com o comportamento da Juliana. Largar a casa, o marido, o filho e sumir por 2 dias. E ainda por cima gastar o dinheiro dos dois nisso. Ah, tá vendo? Eu desconto nela a energia negativa, resmungava ele a caminho do trabalho. Grande esposa, essa. Sozinha, a Juliana começou a pensar. Nos últimos anos ela mal aguentava o marido. Nas viagens de trabalho conseguia descansar dos problemas da família. Andando por ruas desconhecidas sem um rumo certo, observando a agitação da cidade, os sons, os cheiros, ela sentia a respiração de algo muito maior e mais significativo do que ela mesma. Olhando para as paredes indiferentes do hotel e as luzes pela janela, adormecendo na cama, onde centenas, milhares de outras pessoas já tinham dormido antes dela. Ela começava a se sentir um grãozinho num mundo enorme, e seus próprios problemas encolhiam até o tamanho de um grão de areia. A terapia da cidade estranha funcionava sem falhas. Para casa, a Juliana voltava renovada, calma e encarava de novo a rotina de trabalho. Mas a verdade era que ela nunca viajou só para descansar. Não achava que isso fosse possível. O marido não entenderia. E ela não queria mentir para ele. Dessa vez ela mentiu pela primeira vez. E 2 vezes. A Juliana foi ao Rio de Janeiro não para descansar, mas para entregar R$ 100.000 e salvar uma pessoa querida. O Lucas estava nervoso. Ele pegou o celular e ligou para a esposa. Quando ela atendeu, ele declarou, sem direito à apelação: "Você não vai mais viajar para lugar nenhum. Peça demissão. A partir de amanhã, eu tô de férias e vou pro sítio", respondeu a Juliana no mesmo tom e desligou. Dizem que a gente fica parecido com o lugar onde vive. Depois de algumas semanas numa clínica psiquiátrica, o Léo começou a parecer um doente mental. Mais um pouco, e ele deixaria de perceber o mundo ao seu redor de forma adequada. Perderia a capacidade de pensar e esqueceria quem ele era. Quem o levou até ali foi um plano cruel e muito bem pensado da esposa. O Léo não tinha dúvidas. A causa de todo aquele pesadelo era a herança. Assim que ele a recebeu, tudo começou. Acontece que aquela instituição especializada, com vigilância intensiva, não cumpria apenas funções de tratamento. Que burrice! Como eu fui tão burro! Repetiu Léo, balançando na cadeira para frente e para trás. Sua vida inteira virou de cabeça para baixo. Ele tinha uma casa, um emprego, uma esposa, e agora estava num lugar pior que a morte. Precisa juntar os pedaços do cérebro e pensar num jeito de sair daqui. As memórias se afogavam na lama turva de sua consciência confusa. Aniversário da esposa. Os amigos vieram. A Carla sentou ao lado dele e o fez beber em sua homenagem. Isso foi estranho. Ela detestava gente bêbada. Ele não desconfiou.
e virou um copo atrás do outro. Ele também se lembrava de mais uma coisa. Um dos amigos abraçou sua esposa por trás e apertou contra si. Isso provocou no Léo um ataque de agressividade desproporcional, e ele deu um soco bem no rosto do cara. Separaram a briga, mas ele continuou a gritar e a fazer ameaças. Isso foi muito estranho. Não parecia nada com ele. A esposa aplicou uma injeção, supostamente para acalmá-lo, mas só piorou. A ambulância chegou. Colocaram-no numa maca e o trouxeram pra cá. O que no início parecia um mal-entendido se tornou uma realidade terrível e sem fim. O Léo nunca mais recuperou a consciência plenamente. As injeções e os comprimidos o mergulhavam num estado deprimido, letárgico. Ficou claro que não o estavam tratando, mas sim envenenando. Como nos dias de hoje, podem manter alguém à força num lugar desses? Ele pediu, implorou para ser solto. Gritou, mas sem sucesso. Tentou marcar uma reunião com o diretor da clínica, mas também foi negado. Tentou protestar, usar a força, mas o amarravam, davam uma injeção e o jogavam numa solitária com grades nas janelas. Depois que se acalmava, o levavam de volta para a enfermaria geral. 3 dias depois, a esposa veio com um tabelião. A Carla exigia que ele assinasse uma procuração dando a ela plenos poderes sobre todos os seus bens, incluindo contas bancárias. Leo se recusou. Então a esposa ameaçou, dizendo que ele apodreceria como um vegetal naquela clínica e que ela tomaria tudo dele através da justiça, conseguindo que ele fosse declarado incapaz. Quando a Carla foi embora, o Léo estava furioso, gritando de novo e exigindo ver o diretor, mas a equipe médica tinha instruções claras. Eles o imobilizaram e o jogaram na solitária. A Juliana estava no trabalho quando ouviu o telefone tocar. Apertou o botão para atender e ouviu uma voz desconhecida. Olá! Você não me conhece. O nome Léo da Silva te diz alguma coisa? Digamos que sim. O que você quer? É que o Léo precisa da sua ajuda. E por que ele mesmo não ligou? Ele está numa clínica psiquiátrica e não tem como. Em que clínica? Eu vou visitá-lo. Não vão te deixar entrar. O problema é que o estão mantendo lá à força. Ele acha que a culpa é da esposa, que decidiu se livrar dele. Nesse caso, como eu posso ajudar? Eu sou um enfermeiro nessa clínica. Eu posso tirar o Léo de lá escondido. Mas ele vai precisar de um lugar para se esconder por um tempo. Agora ele não está no seu melhor estado. Doparam ele com remédios. A maior parte do tempo, a mente dele fica confusa. Se você conseguir tirar Lu de lá, estou pronta para recebê-lo. Posso mandar meu endereço. Sim, mas eu não vou fazer isso de graça. Entenda, estou arriscando muito. Então você quer que eu te pague? Riu a Juliana. Isso é um novo tipo de golpe? Antes ligavam dizendo que um parente sofreu um acidente. Foi preso. Agora a nova moda é o quê? Hospício. A Juliana desligou na cara dele. Léo, em que furada você se meteu?